Olá, vamos para mais um vídeo e esse vídeo vai falar sobre os 5 passos para você administrar o seu dinheiro, ok? E lembrando que o quarto passo é o principal, então fica até o fim que você vai ver então o principal passo também, com uma atenção mais especial. Muito bem, eu sou Sampaio, sou Master Coach, consultor, educador financeiro, especialista em finanças e te convido então para te inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, tá? Como eu faço sempre esse pedido, então tá aí a renovação. Também curta a página do blog Sampaio Sucesso Financeiro e conheça o meu curso de finanças pessoais. Maravilha. Bom, administrar o seu dinheiro. Né? Bom, parece que essa palavra é uma palavra conhecida e que administrar o dinheiro dá para entender facilmente o que eu quero dizer. Mas na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, o quanto que isso representa de significado e quanto efetivamente cada um faz no seu dia a dia. Eu, por exemplo, fiz administração de empresa, fiz especialização em finanças, fui gestor de várias empresas e nunca me ensinaram como trabalhar as minhas finanças pessoais. Né? Então isso foi, na verdade, por dedução e por alguns momentos de necessidade que eu resolvi, então, buscar, vasculhar dentro daqueles conhecimentos e trazer para a minha vida. Mas isso não é ensinado. Então aqui vamos reforçar o que é administrar o seu dinheiro. E quais são esses 5 passos, tá? Bom, o primeiro passo para administrar bem o dinheiro é ter um entendimento de duas coisas, tá? O que é rendimento, tá? E o que é patrimônio líquido ou ativos. São duas coisas, tá? Rendimento. E rendimento, nós vamos pensar o seguinte, rendimento são de dois tipos. O rendimento do seu trabalho, do seu esforço, do seu suor, tá? Aquilo que você então gera de rendimento, ok? Bom, esse é um tipo, rendimento do trabalho. E o outro rendimento é o rendimento que você tem dos ativos, daquela construção que você faz e que paga para você como se fosse um aluguel. Tá? Quando você investe em várias coisas que eu vou mencionar em seguida, você tem um retorno, uma parte disso. Então, você vai juntando esses rendimentos, mais o valor que você guarda, e você vai fazendo isso que se chama ativos. Patrimônio líquido, como o Robert Kiyosaki fala, que é a medida de riqueza. Tá? Sua medida de riqueza é o quanto que você tem de patrimônio líquido, que é o dinheiro que gera rendimento para você. Alguns chamam isso de renda passiva, ou seja, você não precisa trabalhar para que esse rendimento chegue para você. Muito bem, então esse é o primeiro passo, entender o que é rendimento e o que é patrimônio líquido. Tá bem? Muito bom. Segundo passo então. O segundo passo ele é menos objetivo do que esse. O segundo passo é você ter a mentalidade de riqueza. Tá? É o que impulsiona para você passar por estudar isso que eu falei agora, e você ter dentro de você a espera por um momento que vai acontecer no futuro, você ter então esse planejamento e esse estado de ser, né, financeiro. É a mentalidade de riqueza. Bom, o que é mentalidade de riqueza? Muita gente fala sobre isso. Eu já tenho vários vídeos, alguns falam do mindset da riqueza, enfim. A mentalidade ela é extremamente importante, fundamental, enfim, porque é ela que faz uma pessoa rica e uma pessoa pobre. E por não termos esses ensinamentos de educação de finanças, de educação financeira e finanças pessoais, como eu falei antes, em qualquer lugar, nós somos contaminados por uma mentalidade de pobreza, que são as influências comportamentais trazidas da família, trazidas das vivências de onde nós vivemos, dos ambientes que nós passamos como criança, enfim. Isso, de uma forma subconsciente, influencia, então, como é que você vai conduzir as suas finanças. Não vou me estender nesse ponto, porque tem outros vídeos que eu já fiz, mas mencionando como o segundo passo importante, a mentalidade de riqueza. Bom, basicamente a mentalidade de riqueza então tem como princípio duas coisas, tá? É você guardar sempre uma parte do que você ganha. Então, guardar uma parte que você ganha, você está então desenvolvendo e, na verdade, alimentando essa mentalidade de riqueza. E a segunda coisa é você pensar de uma forma otimista em relação ao futuro, em relação ao dinheiro, em relação à vida e planejar esse futuro, financeiramente falando. São duas coisas. O contrário disso, a mentalidade de riqueza, é a mentalidade de pobreza. É quando nós gastamos tudo que nós ganhamos, tá?
e numa fase da minha vida até compreender como é que as coisas funcionavam, isso acontecia, eu já falei em vários vídeos, até fazer essa reversão, então gastar tudo que você ganha, tá? Você fazer dívidas e você, então, não ter, obviamente, o pensamento de futuro, viver só esse agora, que é muito poético, tá? E ele é necessário a gente estar presente, mas nós temos que ter também viver o presente, viver esse estado do momento que a gente tem no dia a dia e pensar o futuro, tá? E outro problema que tem é de não planejar, ou seja, pensar o futuro e planejar, ou seja, ter seus sonhos, ter seus objetivos, metas e planejar de uma forma racional de como alcançá-los, né? Bom, não ter isso, então é o contrário da mentalidade de riqueza. Esse é o segundo passo. Os inimigos, aqui um parênteses, os inimigos para fazer ativos, para investir, para administrar bem o dinheiro, além de aspectos que são comportamentais, são crenças, que a gente chama de crenças limitantes, são basicamente também os países do mundo todo, e o Brasil nos últimos anos também se insere nisso, é uma rentabilidade baixa em renda fixa. E isso faz com que desestimule o espírito de investimento. Então, é um negócio que chega a ser até o meio perverso, porque você, por um lado, sem educação financeira, com um rendimento de curto prazo que é negativo, por exemplo, na poupança você paga para investir, porque você ganha 70% da Selic e tirando a inflação, você tem uma taxa de retorno negativa, ou seja, você pagou para o banco para emprestar o seu dinheiro. É uma coisa meio maluca. Mas não existe só aqui. Em países desenvolvidos com taxa de juros baixas ou pequenas, por exemplo, na Suíça, acontece isso também. Tá? Mas, enfim, isso comparativamente também não dá para fazer essa comparação tão extensa, porque existe um processo de educação financeira num país desenvolvido e num país subdesenvolvido como o nosso existe um outro. Então são efeitos diferentes. Tá? Também isso valeria um vídeo específico para a gente conversar sobre isso. Mas no Brasil, então, desestímulo para o curto prazo e um estímulo, então, muito grande para o consumo, para gastos, para viver uma coisa assim de ganhar e gastar. Então isso é uma coisa que existe e é bom lembrar, fica como um desafio neste passo aí da mentalidade de riqueza. O terceiro passo, então, indo adiante, a importância para administrar bem o seu dinheiro é ter consciência da necessidade de poupar e ter o hábito de poupar, né? O hábito de poupar, se você não tem isto, ele pode ser desenvolvido, isso eu gosto de repetir, de uma forma muito simples, talvez muito primária. É você guardar diariamente uma pequena quantia de dinheiro. Você vai formar o hábito. Quando você forma o hábito de poupar, quando você já começou a ter essa coisa da mentalidade de riqueza mais desenvolvida, de você guardar, pensar o futuro, você tem o conceito, o entendimento que é rendimento, o que é patrimônio líquido, você então começa a ser estimulado. E algumas coisas interessantes acontecem, porque quem tem mentalidade de riqueza, ele é menos vulnerável à perda de dinheiro, né? Você, se tem essa mentalidade instalada, você tem um hábito de poupar, você tem uma mentalidade que de alguma forma você vai estar protegido. Muitas vezes já aconteceu comigo, e é frequente, de situações de compras, tá? Eu acho até que já falei algumas vezes, de que os preços estão errados e por alguma coisa me ocorre de verificar. E normalmente eu percebo que tinha erro e que eu evito de que isso venha contra mim. Bom, pequenos ou grandes, mas enfim, são sinais que você vai observar quando você desenvolve essas etapas de administrar o dinheiro, considerando que você tem isso bem firme e está dentro de você. Bom, poupar então, e então se desafie a mudar, se você não tem esse hábito, a mudar os seus procedimentos, suas situações de decisões de compra, enfim, para você ter esse hábito, que é fundamental. E o quarto passo é investir, tá? Investir em ativos, como eu falei no primeiro passo, ou seja, você precisa criar, construir essa riqueza para um momento futuro. E, bom, como é que você faz isso? Você vai fazer basicamente dentro das alternativas que nós temos. Você vai comprar ações, né? Uma parte do seu dinheiro, essa é a longo prazo,
longo prazo é mais de 5 anos. Você vai investir comprando títulos do governo, comprando títulos de bancos, claro, títulos bons de bancos, porque tem títulos de bancos que, na verdade, você vai fazer aquilo que eu falei em relação à poupança, você vai estar pagando para emprestar, tá? Tem CDBs que vão tirar dinheiro de você. Tá? Tem também situações de fundos de renda fixa que fazem você entrar naquele conceito do perda fixa. Então esse é o cuidado que tem que ter quando você fizer isso. Mas enfim, investir, então é esse momento, esse quarto passo. Você precisa investir, você precisa entender o que é rendimento, você precisa poupar, ter mentalidade de riqueza e chegar no quarto passo, que é investir. E eu falei no início que o passo principal é investir. E é verdade. Porque se você não tiver isso em mente, você vai estar estagnado em algum momento da sua vida e vai chegar um momento futuro ou um momento de emergência que isso vai ser uma situação séria. Tá? Todo mundo já ouviu falar e todo mundo já enfrentou situações desse tipo. Então, este é por isso é a importância de você chegar de forma bem clara nesse quarto passo. E outras coisas também é importante para nesse momento ficar claro é o seguinte: não importa o tamanho da renda. Muita gente diz que, bom, eu vou aumentar a minha renda e depois eu invisto. Não tem nada disso. Hoje pode se investir com pequenos valores, já falei em outros vídeos recentes. Outra coisa é que investimento é coisa de rico. Talvez tenha ainda algumas pessoas que pensem que investir é coisa de rico. Não, hoje isso é praticável para qualquer pessoa que tenha uma renda. Basta administrar o dinheiro. Então, nós estamos falando em administração do dinheiro e tirando aqui, desmistificando algumas coisas, tá? E seguindo nisso, você tem que se interessar por aquilo que é o seu dinheiro, tá? Ou seja, onde investir, como guardar, assistir vídeos como esse que eu estou fazendo aqui, fazer cursos e saber que você precisa, então, aos poucos e na verdade, se organizando. Investimentos de curto prazo, até 2 anos, saber o que é isso, o que você vai comprar de títulos para botar aí dentro, para que serve, qual é o objetivo. De 2 a 5 anos é o médio prazo, você vai buscar mais rentabilidade. E acima de 5 anos você vai pensar então na liberdade financeira. A felicidade financeira, a liberdade financeira, duas coisas que andam juntas. Você vai criar essa situação no futuro, você tem que visualizar, sentir no coração isso acontecendo. E a longo prazo você vai então fazer uso dos recursos de ações, fundos de investimento imobiliários com valores pequenos e essa coisa diversificada e organizada dá uma cara de organização financeira na administração do dinheiro. O quinto passo para encerrar, então, é você ter um comportamento minimalista, ou seja, simplificar a sua vida, ter uma forma de viver em que você não precisa de tantas coisas para você ser feliz, para gastar o seu dinheiro, você pode valorizar mais as coisas que tem. Então, esse quinto passo, ele trata-se digamos, de um desapego ao gasto, à compra e aquelas coisas que tiram dinheiro do seu bolso. E nesse momento, antes de concluir então, pare esse vídeo no momento que você esteja mais tranquilo e escreva o que você vai fazer a partir desse momento, considerando essas 5 coisas que eu falei, os 5 passos que eu falei aqui. Escreva, tá? Quando você escreve, você parando o vídeo, ouvindo o que eu falei e escrevendo isso, você vai incorporar na sua vida. Experimente. Tem uma força muito maior do que só ouvir, do que só ficar interessado. Escreva. E também nos comentários lá é importante você escrever. Escreva e eu explico isso num outro vídeo, porque que essa relação de corpo, né, a mente e as emoções andando juntas, elas têm mais eficácia. O escrever é a parte do corpo. Você tem uma memória quando você faz alguma coisa. Essa memória fica no seu corpo. Eu, por exemplo, quando uso a minha calculadora financeira, tem uma série de operações que eu não preciso pensar, eu faço automática. Se tiver que pensar, talvez eu erre o cálculo. Conclusão. Esses 5 passos são para reescrever o seu jeito de pensar e administrar o dinheiro. Evitar o esperar, né? Esperar para ganhar mais, para depois investir, porque esse esperar para ganhar mais pode ser um esperar que vai fazer você gastar proporcional ao que você ganha. E esse é o perigo. Tá bom? Então, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.